Continuando com a sexta característica sobre os falsos profetas e as línguas estranhas, nesse episódio 3 nós trataremos sobre o tema línguas estranhas, discernindo o dom da manipulação. E a pergunta que surge é: será que todas as línguas estranhas glorificam a Deus? A Bíblia nos dá ferramentas para discernir a respeito dessa pergunta e achar uma resposta coerente para essa pergunta. Por exemplo, 1 João capítulo 4, verso 1, vai dizer assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso é uma realidade. Aqui eu não estou levantando uma acusação falsa, é uma realidade. O número de falsos profetas, falsos apóstolos principalmente, tem tomado conta de tal forma das igrejas, dos movimentos religiosos, que esse número acho que é até difícil de dimensionar. Tantas pessoas envolvidas que são e tantas pessoas que são denominadas agora, pelo menos apresentam as características do falso profeta. Para mim isso é claro, eu acredito que para muitos também isso seja. Alguns usam línguas estranhas como uma ferramenta de controle, e não uma ação de mistérios, de revelação de mistério de Deus, mas sim uma ferramenta de controle, criando a impressão de que tem uma linha direta com Deus. Mantive muitos, inclusive, já até citei aqui, que dizem conversar com Deus ao vivo e a cores, receber até telefonema de Cristo. Alguns revelam essa situação, o que é pura mentira, irmãos. Isso desvia a atenção da palavra, de quem está ali presente e ouvindo, e cria confusão, como eu já mencionei antes. O dom de línguas verdadeiro, como vemos em Atos 2, foi usado para comunicar o evangelho em línguas conhecidas. E ali havia uma multidão de pessoas de vários locais que falavam outros idiomas, e foi necessária essa manifestação do dom de línguas para que elas pudessem entender a mensagem trazida principalmente por Pedro, e assim se converter dos seus maus caminhos. E aquela palavra lá em Atos 2, ela edificou e uniu a igreja, uniu as pessoas em torno do mesmo propósito do Evangelho de Cristo. Foi edificante, e não essa confusão que nós vemos hoje. Então é necessário que nós possamos entender que os falsos profetas usam sons sem sentido para engrandecer a si mesmos e não a Cristo. E algumas características aqui são bem claras a respeito disso, e que nos leva a discernir melhor a respeito desse assunto. Por exemplo, peça interpretação a essas pessoas, veja o que eles vão dizer, ou a interpretação que vão dar a respeito daquelas línguas estranhas que eles falam. Em 1 Coríntios capítulo 14, versos de 13 a 19, ensina que línguas devem ser entendidas para beneficiar a igreja e não o contrário. Então, se a interpretação causa confusão e não faz sentido, logo não provém de Deus e muito menos edifica a igreja. Também avalie a motivação pelo qual estão utilizando essa língua estranha. O foco está em Deus ou no profeta, como eu já mencionei antes? Porque se estiver em Deus, ele está claramente tentando abordar algo da palavra de Deus. Se não está em Deus, logo não tem a ver com Deus e muito menos com a sua mensagem, e sim a edificação do profeta e não de Deus. E também prioriza a palavra, como também já mencionei antes. Qualquer prática que contradiz a Bíblia deve ser rejeitada. Se a pessoa fala algo que não tem base bíblica, se ele defende algo também que contradiz o que as Escrituras ensina, logo não dê ouvido, saia fora e procure, na verdade, na palavra de Deus, o conhecimento verdadeiro, aquele que te ensina e revela a verdade de Deus. Se alguém usa línguas para avaliar profecias, ou, na verdade, validar profecias, ou exigir obediência cega, questione, não aceite, bata o pé, porque não provém de Deus. Deus nos deu sua palavra como guia, não sinais desconexos. A Bíblia é muito clara.
ela não causa confusão, pelo contrário, quem estuda a palavra de Deus, ela revela um esclarecimento a respeito de Deus tão grande que as pessoas buscam cada vez mais servi-lo fielmente, cada vez mais aprender dele, e não se deixar levar por essa confusão causada por esses falsos profetas. Deus não é autor de confusão. Isso é bem claro na palavra de Deus. Não busque sinais em sonhos, mas na verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo sempre aponta para Cristo, como já mencionei, e para a edificação da igreja, e não o contrário. Então, se a palavra, a mensagem ali levada, não aponta para Cristo, e muito menos para a edificação da igreja, logo não faz parte do Evangelho de Cristo, e muito menos procede de Deus. Amém.